Sorria, começando mais um MR de sucesso. Eita, coisa boa. Você que está chegando agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ela vem aí com muita novidade. E vamos falar de plano de saúde. Olha que bacana. Algo muito importante aí para nossa sociedade. Seja bem-vinda, Caroline. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer, Moisés. Muito obrigada aí pelo convite. Tempinho que a gente vem marcando, tentando agendar, né? Verdade. E graças a Deus aí conseguimos. Tenho certeza que vai ser de grande valia. Vai ser aí uma apresentação incrível e espero agregar aí para vocês e para o seu público aí maravilhoso. Que maravilha. E olha só essa primeira pergunta, hein? Por que tem tanta gente que percebe que a importância do plano de saúde, só que quando vai ver isso já é tarde demais? O mundo que a gente vive hoje, né, Moisés, é um mundo, é uma era muito corrida, né? Então, o jovem, hoje que eu falo jovem senhor, entre os seus 30 e 35, 36 anos, ele tá numa outra pegada, né? Ele tá em busca aí de construir um negócio, né? De construir família, de comprar carros, adquirir bens. Isso é bacana, é legal. Construir uma vida bem estruturada, né? Só que eles esquecem que a saúde, sem saúde a gente não é nada. Né? Então, se a gente não tá com uma saúde bacana aí, a gente não consegue fazer as outras coisas. E isso acaba sendo tarde demais, né? Hoje a gente vê os jovens aí tendo uma pressão alta, né? Aderindo a uma pressão alta, acontecendo alguma situação aí de mais séria, por não investigar. Um infarto, por exemplo, né? A gente vê muitos jovens aí infartando, Verdade. né? E isso é muito sério porque as pessoas elas não se conscientizam de que vai deixando. Então, o nosso corpo é uma máquina, né? A gente tem que estar sempre em investigação. Lógico que eu sempre brinco, a gente não precisa morar no hospital, Verdade. né? Mas a gente tem que investigar. Tem alguma situaçãozinha ali, Pode prevenir, né? pode prevenir alguma pintinha ali, vai investigar. Às vezes não é nada, graças a Deus, mas verifica por quê? Porque lá no futuro isso pode ocasionar uma situação mais séria e aí a pessoa não conseguir resolver aquela situação ali de prontidão e acabar se agravando. E olha só, o que você está falando aí é pura realidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa magra. Assim, no meu ver, não tenho nada. Fui fazer um check-up, aparentemente não deu nada, mas quando foi se aprofundando, o colesterol alto. Aí o médico falou, vai fazer academia? Você tá se... Pra você ver. Exatamente. Uma coisa importante. Muito importante. A gente não dá muita importância, né? A gente não dá total importância. Por quê? Porque a gente, eu sou jovem, né? Verdade. Tranquilo. Então, 25 anos, a minha irmã, ela tem pressão alta. Olha. Com 28 anos, eu tenho pressão alta porque a gente tem histórico na família. Meu pai, né, ele sofreu um AVC e foi fatal. Olha. Então, a gente precisa, como histórico da família, investigar e não deixar isso para depois. Se tiver alguma situação ali, já investiga. Tenha um plano de saúde, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas investigue. Que maravilha. Inclusive, fala seu Instagram. Meu Instagram é o Hope Care Oficial. O site é www.hopecareconsultoria.com.br. Bem bacana ali, a gente trabalha bastante essa parte da consultoria. Todo dia a gente posta alguma coisa ali, um vídeo. Saí numa revista também, falei um pouquinho aí da conscientização, né, da empresa. Então é bem bacana, um conteúdo bem legal ali no site. E parece apresentadora, né, pessoal? Apresentadora e cantora ao mesmo tempo. Meu você Deus viu falando do céu. com Fala, dá uma palhinha. Eita, coisa boa. Hoje em dia, vale mesmo a pena depender do SUS ou é um rico financeiro para sua família? Não vale a pena depender do SUS. Assim, a gente tem que dar graças a Deus, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes, que graças a Deus a gente tem o sistema público de saúde aqui no Brasil, isso é importante, mas assim, não é eficaz para todo mundo. Para a grande maioria não é eficaz. Então, a gente tem que correr para o lado privativo, né? Então, a gente vê aí, falando um pouquinho da pergunta, trazendo um pouquinho da pergunta anterior, os jovens
dentro dessa faixa etária, não estão ligados a investirem num plano de saúde. Então, separar ali um valor, né? Às vezes, é um final de semana ali que você consegue guardar, uma viagem que você deixa de fazer e pague o seu plano de saúde. A gente tem planos de saúde aí pela 1.000, né? Num valor de R$200. Olha só. R$300 com coparticipação, aderindo a hospitais bons, né? Paulistano, Hospital Vitória, que é da própria 1.000. Então, não deixe de ter um plano de saúde, né? Porque se cair ali numa situação, a gente é jovem hoje. Mas vamos lá, quebramos, machucamos ali os jovens que jogam futebol, vamos dizer assim. Tá ali, quebrou, tá jogando bola, machucou o tornozelo, quebrou o tornozelo, né? E não tem a conscientização de que, eu vou pro SUS e aí ali eu faço a minha cirurgia. Não é assim. Isso pode demorar 6 meses, 1 ano, mais do que 1 ano, para você realizar essa cirurgia. Então, a gente precisa ter essa consciência que as pessoas não têm, de que o SUS, ele está realmente superlotado. Verdade. Superlotado. E eles priorizam, claro, as pessoas que já estão na frente, é uma fila, e os idosos, né? Eles priorizam isso. E aí acaba isso ocasionando outras situações, e você acaba vendendo um carro, usando a sua economia ali para poder arcar com uma cirurgia que não é barata, né? E isso acaba trazendo sérios riscos aí financeiros para você, e se você tiver família, para sua família também. Tá vendo a importância, né? Você que tá chegando agora, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixa eu dar esse recadinho falando na Estância Cantareira. É um lugar muito maravilhoso para fazer... Sabe, você realizar aquele sonho em grande estilo. Você que... Amor, chegou a hora de casar? Bora casar em grande estilo? É na Estância Cantareira. Segue no Instagram e acompanhe esse trabalho maravilhoso que é sucesso. Eita, maravilha. Coisa boa. E tem essa pergunta aqui também, é muito importante, hein? Tem muita gente que diz que o plano de saúde é caro, mas não quer e o caro não sai, às vezes, barato. Fala dessa pergunta pra gente. Quando as pessoas me trazem, isso existe muito, a gente trabalha com plano de saúde e a gente escuta muito isso. Não, mas eu uso, né, uma outra forma, um cartão ali, né? E eu falo, gente, o que é caro? Caro é você gastar horrores no final de semana. Caro é você gastar caríssimo numa prestação de um carro. Exatamente. Caro é você pagar juros sobre juros aí de cartão de crédito. E o brasileiro, ele dá muito valor a isso. E não se cuida, e não investe. É um investimento, não é caro, é um investimento. O plano de saúde, ele precisa, o brasileiro tem que ter essa conscientização de que precisa estar dentro do orçamento. Dá um jeito, alguma situação ali, um plano mais em conta, um plano enfermaria, que seja mais... Né, dá um jeito ali, porque é muito importante. Então, não é caro, é um investimento. A gente não paga um seguro de um carro? Exato. Né? Os jovens compram um carro, compram uma Mercedes, compram uma BMW. Tem que ter um seguro. A mesma coisa a nossa saúde. Ela é muito valiosa. Com certeza. É uma joia. Porque sem saúde não somos nada, não somos ninguém. O carro não sai nem do lugar. Exatamente. Nada funciona. Exatamente. Então, quando vem com essa pergunta, eu falo, não, vamos lá, amigo, não é caro, é um investimento. Vamos sentar aqui, vamos fazer uma análise do que você consegue pagar, mas vamos colocar aí dentro desse orçamento. E fora aqueles transtornos que você evita passar, né, dentro do hospital, né? Às vezes aquela demora, aquele constrangimento. E o melhor investimento é na gente mesmo. Porque se a gente não investir e a gente mesmo não zelar da nossa saúde, pra que você quer fazer sucesso? Pra que você quer conquistar? Se você não tá bem de saúde. Igual a gente vê muitas pessoas, deixa a desejar demais. Em vez de fazer um check-up anual, não vou fazer um plano porque é caro. Aí você vê final de semana, desculpa, nada contra, gasta 600 pau em cerveja, em bebida, em balada. Aí quando vai ver, o que isso vai fazer bem pra sua saúde? Aí tem que ficar correndo pra onde? Pro SUS. Pro SUS. Exatamente. Então, essa cultura, o brasileiro, infelizmente, não tem, né? Então, por isso que lá na empresa, o nosso foco é a migração. Não é vender para quem não tem. Porque eu vou vender, eu gosto muito dessa explicação, eu gosto de prestar essa consultoria para quem não tem.
fazer se conscientizar. Mas é muito mais moroso a gente vender para quem não tem, porque implantar uma cultura... Uma cultura, é verdade. Né? É muito mais difícil. Então, a gente faz basicamente a troca, né? A pessoa já tem um plano, a gente só migra de um plano para o outro, aí, trazendo todos os benefícios. Que maravilha. E qual o erro mais comum que as pessoas cometem a contratar um plano e como evitar entrar em um plano errado? Essa pergunta é muito interessante, Moisés. Ao longo aí dos meus quase 12 anos de plano de saúde, a gente vê muitas pessoas, muitos clientes, ainda assim, hoje tá claro que menos, né, do que antigamente, as pessoas mal instruídas. Então, quando você vai contratar ali um plano de saúde, você não se prepara. Muitas pessoas não se preparam. Não entende de rede, não entende de hospital ali na sua redondeza, na sua região. E acaba sendo o quê? Lesados por consultores, vamos dizer, nem consultores, por vendedores aí. Acaba ficando frustrado. Exatamente, né? Que não entendem do que está apresentando, do que está sendo passado. Muitos corretores, eles trabalham naquela bico. Muitos corretores trabalham como autônomo. Então, o que é de extrema importância é você pesquisar com quem que você está entregando a vida, né, da sua família, que é o plano de saúde. É algo muito valioso, de muita responsabilidade. Então, você precisa entender quem é aquela empresa, né? Aquele vendedor, obviamente. Mas, assim, vamos marcar uma reunião, vamos fazer uma reunião via Meet. Eu posso ir até você? Você vem até mim, a minha empresa. Legal. Algo super profissional. Legal. Lógico que tem que ter uma conexão, né, entre a empresa, o vendedor e o cliente. É super válido isso, porque isso traz uma coisa próximo, obviamente, mas por trás de tudo precisa avaliar aquela empresa, quanto tempo tem de mercado, o Reclame Aqui, rede social, site, precisa avaliar com muita cautela para você não cair. A gente acontece, né, várias situações lá na corretora que vem clientes até nós relatando várias situações que caíram aí de pagar o valor da mensalidade. Olha só, aconteceu um caso de um cliente vir até nós. O que o cliente estava fazendo? O corretor, já há uns 2 anos, já conhecido dele, né? O que ele fez? O corretor estava pagando o valor da mensalidade na conta do corretor, e o corretor não estava pagando o boleto dele. Olha. Foi algum trâmite ali que ele acordou com esse corretor. E aí, quando a gente foi ver, tinha mais de 6, 7 parcelas em aberto. Nossa. Mais de 50 mil reais aí ele devendo para a operadora e achando que estava coberto. Claro que isso daí, né, é algo aí que a gente costuma falar que foi, né, atípico, mas acontece. Casos bizarros, assim, que a gente fala, gente, mas como isso? Como deixa Como deixa um negócio desse, né? Mas acontece. Se eu ficar devendo 10 reais, eu fico doido. Então, assim, precisa ter muito cuidado a empresa que você está fechando o seu plano de saúde. Conhecer muito bem a fundo, né? Você que está gostando da apresentadora, já coloca, já enche de coração, porque tá falando bonito, não tá? Obrigada. O apresentador tá aqui do outro lado, gente, agora eu tirei até uma folga. Só vou ouvir hoje. Que maravilha. E quais são os benefícios que quase ninguém sabe de um plano que pode oferecer, além das consultas e exames? Os clientes, eles estão ligados muito à rede, né, credenciada, eles estão ligados muito à cobertura dos hospitais, dos laboratórios, se tem coparticipação, se não tem, se tem reembolso, não tem. Isso é bacana, tá? Isso é bacana entender. Só que existem outras situações, a gente fala perfumarias aí dentro do plano, que o cliente ele nem sabe que tem. Por exemplo, assistência internacional. Os nossos clientes, eles viajam muito para fora. Então, tem cliente que vai para fora e contrata um seguro lá fora. Caramba. Sendo que o plano de saúde dele, dependendo da categoria, né? Operadoras aí de grandes nomes, Bradesco, Sul América, Porto Seguro, já contempla esse seguro. Então, o cliente não tem que arcar
lá fora com esse valor. É só acionar a gente, né? A empresa, a gente vai lá, aciona esse seguro viagem e ele pode viajar tranquilamente aí tendo um valor, né, disponível para utilizar lá fora por evento, tá? Por evento. Vacinas, né? Além do rol do INSS, tem planos de saúde que oferecem aí vacinas, é bem bacana também. Outras situações de courier, de laboratórios que vai até a sua residência aí, a gente fala coleta domiciliar, né? Então, você quer realizar o exame, na sua categoria, ela pode contemplar uma coleta domiciliar. Caramba. Então, você não precisa nem sair da sua casa, você aciona lá a sua coleta, e aí o laboratório vai até a sua casa, faz todo o check-up aí, hemograma, então isso é bem bacana. Que os clientes, eles não... pela correria, né, do fechar o plano, e o corretor, obviamente, eu como corretora há muitos anos, eu informo tudo que na policy eu estou colocando para o meu cliente, o que ele está pagando, quais as coberturas, o que ele não vai ter. Legal. É de extrema importância aí você frisar para o seu cliente, né? Mas às vezes o corretor acaba não falando, mas fala também, o cliente às vezes acaba não se ligando e não prestando atenção, e acaba aí pagando aí, se precisar, fora, e sendo que no plano de saúde contempla benefícios aí. Gente, sucesso! Eita, maravilha! Deixa eu dar esse recadinho falando na Bertolo Produções. Pensa num fotógrafo de sucesso. Inclusive, ele que vai fazer o videoclipe da música que eu estou gravando, que é Só Você, que eu também sou cantor, né? Ah, que chique! Sertanejo também. Então, chique. Ele que tá produzindo o nosso videoclipe aí. Só dá um spoilerzinho assim, ó. Que meus pensamentos sejam só você, que o teu carinho seja o meu refúgio. Amo, esse é meu desejo. Eita! Olha. É a Bertolo Produções que tá vindo aí com um trabalho diferenciado. Todos os casamentos. Ele tá falando, pensa cada foto de chamar a atenção. Segue no Instagram. Bertolo Produções é sucesso. Eita, maravilha. Muito bom, parabéns, hein? Não sabia dessa parte, não. Não sabia, o Diogo não me contou, não. Inclusive, eu tava aqui lembrando da cantora, eu lembrei agora. Chora não, coleguinha. Nossa. Não lembra ela, pessoal? Pior que, olha, você sabe que quando eu ia pra balada, eles me chamavam de coleguinhas, né? E lembra muito. Sim. Escondendo o talento, Diogo? Eita, eu não acho, não, parecida. Ela é linda demais, né, gente? É modesta. Qual a diferença entre um plano, assim, com um plano com boa cobertura e até um plano que vale economizar? No momento ali da contratação, Moisés, a gente precisa, o cliente ele precisa olhar todos os cenários, né? Então, o cliente ele está focado muito em valor, muito em preço, né? Essa proposta aqui, vamos tirar aqui esse hospital que eu não utilizo, né? Esse laboratório que eu não utilizo, é legal, é bacana tirar o que ele não usa, mas eu sempre falo, pelo menos aí quando você tem família, principalmente filhos, você precisa avaliar ali bons hospitais, não somente um, mas de 2 a 3 hospitais, porque eu tenho filho, eu sei como que a gente vai num hospital, né, com uma febre aí de 39 graus, tá, vamos dizer, cheio, né, não lotado como o SUS, mas cheio. Então eu tenho dentro do meu plano o São Luís, vou até o São Luís, né? Então eu consigo diversificar aí o que eu utilizar. Olha. Porque os clientes, só vou deixar um hospital, né? Tem criança ali, 2, 3 filhos, só vou deixar um hospital e acaba tendo dor de cabeça e voltando para nós. Porque diminuiu muito a rede do plano e não gostou daquela rede, né? Por deixar muito enxuta a rede, né? Tirar muitos hospitais. Então, mantenha, vamos tirar o que não usa, obviamente, mas vamos manter aí bons hospitais, de 2 a 3 hospitais bons, para poder diversificar e não ter dor de cabeça, principalmente quando a gente tem filho, né? É verdade. Principalmente quando a gente tem filho, que a gente dá uma febrinha ali, um negócio, a gente já corre pro hospital e ficar 2 horas no hospital, 3 horas no hospital, esperando ser atendido, não tem cabimento tendo um plano de saúde. E acontece. Eu estou aqui, claro, eu venho do plano de saúde, mas a gente sabe que tem planos que demora mesmo para ser atendido. Não é igual o SUS, mas demora. Então, a gente tem que colocar na balança o que vale a pena e não frisar somente em preço. Isso que eu deixo muito claro para o meu cliente quando ele vai contratar o plano comigo.
E o convite já tá feito pra você trazer um cliente seu aí e fazer um feedback aqui ao vivo. Vamos, tem vários. Você dá de presente Tem pra ele vários, vir tem aqui. vários. E eu tenho certeza que no meio dos clientes aí tem uns que tem talento, hein? Tem vários. A gente chamou um cliente pra cantar uma musiquinha aqui. Vamos, bora. Tem várias coisas aí que dá pra gente, clientes que dá pra trazer aí, empresários de grande sucesso, que já viraram amigos nossos, graças a Deus, indicam. Olha. E super amigo das minhas meninas lá do escritório. Beijos pra elas maravilhosas, estão lá trabalhando e dando o melhor, né? Que a gente fala na empresa. Eu sou a Carol e eu estou formando as Carolzinhas, né? Olha, pô, que bacana. Então isso é muito importante. E tinha uma multidão me perguntando, só que, pessoal, o homem é dos bastidores, ele não pode aparecer. Ele tem uma pinta de cantor também. Ele tá ali, o Diogo. Ele tá só observando. Tá ali só observando. É só dos bastidores. Tá gostando aí? Tá confortável? Tá de boa? Eita, coisa boa. Bacana. Em uma emergência médica, hoje você pode custar quanto o seu plano e as pessoas têm noção desse impacto real no bolso? Olha, essa pergunta é muito interessante, mas é isso porque as pessoas não têm ideia de quanto custa uma diária dentro do hospital. Porque as pessoas têm o que na cabeça? Eu não vou pagar plano de saúde porque eu faço a prevenção. Então, eu vou lá, eu realizo os meus check-ups, os meus check-ups anual, uma vez ao ano, passo ali na minha consulta a cada 6 meses, né? No ginecologista, a mulher, o homem no cardiologista, enfim. E só. Até precisar de algo mais complexo, que é uma cirurgia, que é uma internação. Então, uma diária aí no hospital mediano é em torno de R$6.000. Olha. Né? Chega aí hospitais como, por exemplo, a Rede DOR, que é a maior rede do Brasil hoje de hospitais, que é a Rede São Luís, ela custa R$12.000, mínimo R$12.000 aí para você internar né? Então, tem casos que precisam de 3, 4, 5 dias aí numa internação. O que você vai fazer? Você vai esperar? Porque tem coisas que não dá para esperar, mas Com certeza. não tem como esperar. Você vai realmente se dispor ali, né, de um empréstimo, quem não tem. Quem é econômico tem as economias ali, vai ter que zerar essa economia, né, para poder cuidar da saúde, porque não tem como esperar. E precisa cuidar naquele momento, porque vai se agravar. Se agravar, e se agrava, né? Então, realmente, é um risco muito grande financeiramente aí, falando, não ter um plano de saúde. E cair no alto custo, gente, porque, obviamente, que a gente consegue pagar os check-ups. Não é caro pagar um check-up, né? Você se dispõe aí de R$600, R$700, você faz um check-up aí anual. Ok, mas e o alto custo? Então, o que pega é o alto custo, é uma cirurgia de alta complexidade, é uma ressonância que menos de R$1.500 você não faz, é uma tomografia que é caríssimo. Então, precisa tomar muito cuidado e colocar na balança. O que é você dispor aí de R$300, um investimento todo mês, para você estar muito assegurado. Se caso alguma situação acontecer, você tem dentro desse plano tudo completo, cirurgia, internação, exames, tudo completinho. Então, precisa dar atenção nisso. Em poucas palavras, é você ter amor próprio, né? Porque se você não tiver zelo por você, que é um investimento que vale a pena, que é assim para sua saúde, uma hora de uma emergência, é que tem gente que fica naquele pensamento, nunca vou precisar. Ou acha que nunca vai acontecer com ela também, né? Nunca vai acontecer comigo, tá tranquilo, minha saúde tá ok. E aí vem acontecendo as coisas, um colesterolzinho ali, eu também tenho, né, deu alteração no meu colesterol. Fui lá, fiz os exames, faço exercício físico, me alimentando bem, mas eu preciso estar controlando isso. Eu vou ficar a cada 6 meses pagando R$600, R$700? Tá. Então, eu pago meu plano de saúde ali e aí eu fico mais tranquila. É isso aí. E como funciona a participação na prática? Por que ela pode ser uma vantagem ao invés de vilão? O plano com coparticipação, vou explicar brevemente aqui o que é o plano com coparticipação e o plano sem coparticipação. O plano com coparticipação
o plano que é um valor 40% menor na sua mensalidade. Tá. Só que toda vez que você for utilizar, você vai pagar ali no final da sua fatura um valor simbólico. Então, por exemplo, tem exames que é R$20 aí a mais, que você paga numa consulta R$50 ali a mais, né? Uma internação ali, se você precisa, por evento, é R$200 ali a mais pela internação. E existe o plano sem coparticipação, que é os planos convencionais, que a maioria das pessoas optam aí pelo plano sem coparticipação. Mas por quê, Moisés? Porque não tem o entendimento que a coparticipação ela é válida. Ela não é uma vilã. Ela realmente faz sentido. Claro que eu preciso analisar os cenários, eu preciso conversar com esse meu cliente, fazer uma reunião com ele e entender quais as suas necessidades. Se teve um histórico de alguma situação que ele utiliza muito, né, que ele faz aí exames a cada 2 meses, a cada 1 mês, né, um acompanhamento mais a fundo, claro que o plano com coparticipação não vai ser tão interessante. Então, a gente vai ofertar para ele o plano sem coparticipação. Mas para aquela pessoa que não utiliza, né, está saudável, vamos dizer assim, o plano com coparticipação ele é muito válido porque ele vai pagar 40% aí mais em conta e ele vai ter todos os benefícios, todas as redes credenciadas a mesma, só vai pagar um valor simbólico a mais aí quando ele for utilizar, tá? Então, fazendo um cálculo aí com o cliente, entendendo a real necessidade dele, o histórico dele, eu consigo avaliar se cabe ou não uma coparticipação para ele. É isso aí. Mais uma vez, fale o Instagram. É Hope Care Oficial e o nosso site é www.hopecareconsultoria.com.br. Inclusive, ela vai fazer aqui agora o pitch de venda da Hope. Pedir pro pessoal da produção colocar aqui na tela agora. Vai aparecer aí. Olhando para essa câmera agora, faça o pitch de venda. Você que não tem um plano de saúde hoje, né? Que você está em busca de um plano de saúde, que teve alguns contratempos aí com a contratação do seu plano de saúde, não fique desesperado, né? Chame um de nossos consultores aí no nosso Instagram ou no nosso site também, e que a gente vai atender você aí da melhor maneira possível, o maior carinho possível e apresentar a melhor proposta, visando não somente o valor. Lembrando que a nossa empresa ela não visa o valor, o preço, né, da proposta aí apresentada, e sim a sua real necessidade. Então, a gente vai te passar a melhor opção aí de acordo com as suas necessidades. Isso é muito importante avaliar. Então, chame um dos nossos consultores aí e vem para a Hope. Vem pra Hope que é sucesso. Vem pra Hope que é sucesso. Eita, maravilha. Pessoal, segue no Instagram, hein? Super recomendamos, tá? E tem mais pergunta aqui, ó. Por que quem é autônomo, empresário, tem família, deveria ter um plano diferente que um jovem e solteiro? É interessante essa pergunta, porque a gente quer pegar, Moisés, todos os públicos, né? A gente quer pegar o jovem, a gente quer pegar a idade média e graças a Deus aí, a maioria dos idosos aí, se não tem um plano de saúde, são atendidos muito bem pelo sistema público, tá? Então, é válido avaliar se essa pessoa, ela tem uma namorada, né? A noiva, enfim, e pretende... Essa noiva, esposa, pretende engravidar, né? Então, a gente precisa aí conversar com esse cenário de cliente. Legal. E entender quais a real necessidade, né, do que ele vem buscando aí de maternidade, que ela tem desejo aí de ter o seu filho. Fazer um planejamento, né? A gente não só faz, eu acho, que planejamento financeiro. A gente precisa realizar um planejamento aí para a nossa organização, na nossa saúde também. Então, se essa esposa, ela pretende engravidar, a gente escolhe a melhor maternidade, o desejo. Qual é a maternidade que você tem desejo de ter o seu bebê?
elas escolhem a São Luís Star, né? Que aí a gente fala a das famosinhas, né? Que são hospitais renomados pela Redditor. O Promate, que a Sabrina Sato teve a filhinha dela no Promate, que é bem renomada também. Então, a gente faz um planejamento para esse cenário. Legal. Aí nós temos o cenário da família com os filhos, né? Então tem o filhinho que acabou de nascer e precisa daquela pediatra, né? E não atende ali, e é muito caro para pagar, então a gente inclui esse médico dentro desse plano de saúde para ele não ter custo a mais. Então precisa, obviamente, sentar com cada cliente e analisar a sua necessidade para apresentar a melhor proposta e conseguir aí atendê-lo da melhor maneira e que ele fique satisfeito. Porque o cliente, ele tem desejo, né? O plano de saúde, ele é um desejo para muitos brasileiros e que tá buscando isso e acaba não tendo um conhecimento e acaba aderindo uma proposta aí não de acordo com o que ele esperava. Então, é legal o cliente contar o relato dele, se abrir com a gente mesmo, falar, olha, preciso disso, disso e disso, estou pretendendo engravidar, tem que ter um bate-papo, né? Tem que ser próximo do cliente para a gente poder avaliar todos os cenários e fazer esse cliente aí ficar muito feliz, indicar. Eu gosto sempre de falar, mas é isso que lá na corretora, todo cliente, ele sai super satisfeito. A nossa cultura super forte lá na Hope é que precisa estar bom para os dois lados. Legal. Eu não fecho o plano de saúde, sendo que você está insatisfeito, né, com alguma coisa que não... A minha corretora, a gente fala que nós somos... As meninas, elas são analistas de benefícios, elas não são vendedoras. Deixou alguma coisa aí a desejar, não falou, e esse cliente veio até mim, e aí comentou alguma situação, falou, olha, então, se você não está satisfeito, eu vou te atender agora, né? Mesmo assim, você não estando satisfeito, é melhor a gente parar por aqui. Então, você segue o seu caminho, né? Graças a Deus, a gente tem lá na Hope muitos clientes para trabalhar. Você encontre alguém que você que consiga aí você simpatizar. Então, precisa estar bom para os dois lados. Tanto para a gente aqui, empresa, né? Falando do lado da empresa, e para o cliente não tendo dúvida alguma do que ele está contratando. Então, a gente faz uma consultoria mesmo. Que legal. A gente dá uma consultoria. É bem bacana, não é simplesmente vender e sumir. E o pós-venda é muito importante, porque contratar o plano de saúde, vamos lá, até que é fácil. Agora, e o pós-venda? E quando você precisar de uma situação? Então, já teve casos de clientes meus que eu já agendei consulta médica. Olha. O cliente, ele, né, precisou ali, um filho precisou, ele estava em outro país, eu fui lá e agendei consulta médica para a família dele aqui em São Paulo. Então, você precisa ser para você ser um corretor de sucesso, um consultor de sucesso, você precisa fazer todas as frentes. Fazer aí a sua empresa ter a parte de vendas e também dar um mega suporte aí no pós-venda, que, assim, é de extrema importância para o cliente voltar para você, ficar na sua carteira, na sua base de dados aí, tendo um pós-venda muito forte. Que bacana. E tem um pessoal que está com a dúvida nesses dois segmentos aqui, ó. Qual a diferença entre o plano PF e o plano PJ e quais são suas variações? É legal essa pergunta, por quê? Porque as pessoas não entendem que o cenário mudou no plano de saúde. De 20 anos para cá, mudou muita coisa. As operadoras hoje, essas grandes operadoras, Bradesco, Sul América, Porto, Unimed, Amil, elas não fazem hoje plano individuais, não existe mais essas grandes operadoras, tá? E seguradoras. Elas só fazem através de um CNPJ. Então, se você tem um CNPJ, você consegue fazer para uma vida só. Tem alguns cenários que a gente consegue encaixar uma vida só para você. A Alice dá, né? A Intermédica dá, tá? A Med Senior dá. Então, tem alguns casos que a gente consegue encaixar para uma vida só. Mas a maioria dos planos empresariais é a partir de 2 vidas, tá? Então, o plano empresarial aí é a partir de 2 vidas, porque não existe mais planos para essas grandes companhias, planos individuais. Legal. Então, o individual, ele é mais para o plano mais básico, né? As operadoras mais básicas, de uma rede mais com coparticipação.
Então, existe essa diferença aí. Se você quer contratar um plano com grandes hospitais, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Rede São Luís, Samaritano, Oswaldo Cruz, 9 de Julho, Infantil Sabará, você precisa ter um CNPJ aí, fazer um plano empresarial, porque senão você não consegue fechar o seu plano, não. Se você não tiver um CNPJ, você não consegue. Então, é bacana a galera contrata, né? Fecha um CNPJ, um MEI aí, até mesmo uma limitada, justamente para fazer o plano de saúde. E existe também o plano por adesão, tá? Que é bacana frisar também, que é o plano através de uma administradora. Não sei se você já ouviu falar na Qualicorp. Ela é grande aí no mercado, muito forte. É uma das maiores aí administradoras de benefícios aí do mercado. E ela faz essa intermediação. É como se fosse uma terceirização de serviço. Então, hoje você tem a sua formação, você é advogado, né? E você não tem plano, você não tem CNPJ, tá? Então, a gente te associa a um sindicato e a gente acaba vinculando você a Qualicorp, né? E aí você acaba conseguindo realizar aí o seu plano de saúde através de uma Porto Seguro, de uma Sul América, de uma Mil, mesmo que você não tenha CNPJ. Obviamente que é muito mais caro, né? É um pouquinho mais caro, porque existem as taxas aí da Qualicorp, acaba saindo mais caro. Então, o cenário ideal para hoje você contratar mais seguro, mais saudável, com um valor aí bacana de se investir através do PME, que a gente fala de grandes e médias empresas aí. Olha só. E quem está com seu plano hoje deveria contratar agora ou esperar? E mais, existe a hora certa para isso? Quem não tem plano de saúde tem que contratar para ontem. Para ontem. Se você não tem plano de saúde, você precisa sentar, você precisa fazer o seu planejamento financeiro e você precisa encaixar esse orçamento do plano de saúde dentro das suas necessidades, aí, dentro das suas condições, claro, ajustando alguma coisa e incluindo esse valor aí dentro do seu orçamento financeiro, porque hoje você não pode ficar descoberto. Faça um plano com coparticipação, faça um plano enfermaria, faça um plano básico, mas faça. Porque se você precisar de alguma situação, meu amigo, você cair aí no sistema público, você não vai ser atendido de bate-pronto. Tenha isso em mente, porque você vai ficar esperando 6 meses, 1 ano. Tem pessoas esperando há 2 anos para realizar uma cirurgia que é muito caro. Então, assim, se conscientize e cuide do seu maior bem, que, assim, não é carro, né? Não é dinheiro, não é fortuna, não é joia, não é apartamento. Gente, o maior bem é a nossa saúde. Nós estamos fazendo o que aqui hoje, Moisés? Nós estamos trabalhando, nós estamos gravando, isso é muito importante. E você pode dar um conselho até melhor, se você tiver saúde, você pode até convidar o apresentador para tomar um café. Vamos tomar um café, exatamente. Então, sem saúde, sem você, nós não somos ninguém, nós não somos ninguém. E assim, cabeça boa, saúde boa, faz toda a diferença aí. E pra gente cuidar do nosso maior bem, que somos nós, em primeiro lugar, e nossa família também, né? Porque vem os nossos pequenininhos aí, nós temos que ter saúde para dar força aí para eles e criar da melhor maneira. E sabe o que é mais triste? Às vezes a pessoa só deixa de ter um plano de saúde ou ir no médico depois que o negócio já tá se agravou. Aí ela começa a dar valor. Ela começa a voltar lá atrás. Poxa, eu vi lá a consultora falando, eu queria fazer, mas eu não fiz. Aí vem até aquele arrependimento lá atrás, né? E aí a pessoa até faz o plano de saúde. Mas o que ela pensa, Moisés, que ela vai entrar no plano e amanhã ela pode realizar uma cirurgia. Mas não, como? Existe a carência. Existe a carência, então a gente, todo. Né, todo o processo aí e acaba não dando tempo aí, não esperando e se agravando essa situação. Então, é de extrema importância ter um plano de saúde. E vem pra Hope, contrate com a gente aqui, que vai ser sucesso aí pra você. Sucesso! Já tá vendo? Ó, você de casa aí, ó, Moisés, pode colocar um quadro dentro do MRCast, que a apresentadora... Eu tava olhando ali, tem uma cabeça pra decorar as coisas. Falei, gente... Não, tem que ir encaixando aí as coisas. Vamos fazer uma votação. Cantora ou apresentadora? Meu Deus do céu. Eu acho que não canto com essa voz rouca, Moisés, não dá. Eu até falei, eu acordei de manhã com uma voz, já sou rouca, né? Meio resfriada. Falei, tomei ali um chazinho. Falei, não, vamos gravar. E outra coisa, palestrante também, né?
Sim, às vezes, né? A gente, com o Diogo ali, a gente faz alguma coisinha ali. Mais ele, né? Mais ele, agora que ele tá me infiltrando aí, ele tá liberando aí pra eu aparecer. E uma pergunta aqui do apresentador. E como você se olhou e falou assim, eu nasci pra isso? Olha, você acredita, Moisés, que eu sou formada em administração de empresas, né? E eu fui, é muito curioso a minha história, porque eu fui fazer uma entrevista, né? Para uma entrevista de emprego, para a parte administrativa. Chegando lá na entrevista, o meu mentor ali, meu primeiro mentor, o dono da empresa, ele fez a entrevista comigo e ele identificou um perfil comercial. Eu tinha, na época, 20 anos, e aí eu falei, não, Felipe, eu não tenho perfil algum comercial, eu não sei vender nada, já passou um friozinho ali na barriga, não tem como, não, nunca vendi nada, né? E aí ele falou, vamos tentar? Falei, meu Deus, eu preciso desse emprego, eu já sou da área administrativa, o meu negócio ali é trabalhar no administrativo, trabalhava para o comercial, né, gostava do comercial, estava ali no meio do comercial, mas era nos bastidores, nunca tratando diretamente com o cliente. E aí, ele falou, vamos tentar. Falei, tudo bem, eu tento, mas desde que, convicta que não ia dar certo, tá? Desde que a minha vaga ali no administrativo esteja ainda de pé, se não der certo. E aí eu entrei, fui engatinhando, no começo foi difícil, né? A gente vai engatinhando. A gente falou isso lá nos bastidores sobre resiliência, sobre segurar o rojão aí, não desistir. Então teve uma pessoa que pegou na minha mão, né? Que falou, não desista, vamos, você consegue, vai dar super certo. E aí no primeiro contrato eu fechei 40 vidas aí, uma comissão bem bacana. E eu olhei aquele cenário e falei, esse cenário aqui é bom, esse cenário aqui eu vou me dar bem, uma rentabilidade bacana, né? Vendedor gosta de comissão. E aí foi. E aí tô até hoje aí, a terceira empresa, né, que eu estou hoje. Já tive 2 anteriormente e tô crescendo e aos pouquinhos. Deus me abençoou muito com pessoas muito maravilhosas aí, pessoas me apresentaram aí, tenho um network bem bacana, isso é muito importante. E estamos caminhando aí em constante evolução. Então a gente tem que acordar todos os dias e entender que a gente precisa ser melhor do que ontem. 1% a mais todos os dias. Isso que eu prezo muito lá na corretora. A minha corretora, ela é um propósito mesmo de vida. Tudo que eu passei, né? Eu trago isso de experiência para as meninas e quero transformar vidas. Não só os meus clientes, mas sim os meus colaboradores ser transformadas, ganharem dinheiro, construir aí legados, né? Porque a gente, nessa vida, a gente precisa deixar legado. Não adianta a gente passar por passar. Né? Quando a gente fechar o olhinho, a gente precisa ser lembrado aí como uma pessoa honesta e de caráter e persistente. Legal. E o programa MRQ Show sempre valoriza as pessoas também que ficam por trás ali dos bastidores. O que aquele rapaz, aquele homem representa na tua vida? Qual a inspiração? Pega a toalha, agora você vai chorar um pouquinho. Gente, é muito engraçado que... Primeiro de tudo, eu e o Diogo, a gente começou na sociedade. Olha só. Começamos primeiro aí na sociedade, né? Ele tentando me ajudar, encaixando aí, eu pedindo algumas ajudas para ele com relação à tecnologia. E aí, uns 3 meses assim, né, de ajuda, ele me ajudando, ele indo lá na corretora, a gente conversando bastante, trocando bastante figurinha. O Diogo tem uma bagagem, você conhece, né? Conheço, tem uma história. Tem uma bagagem, assim, surreal, uma experiência surreal. E aí, conversa vai, conversa vem, viramos um casal. Estamos aí até hoje. E Diogo, ele me traz muita clareza da onde a gente vai chegar. Não só falando de empresa, mas de família também. Ele é muito família, ele me ajuda muito com o meu filho, né? Ele tem filhos também. Legal, então a gente se ajuda muito nessa questão. Companheirismo. Né? Companheirismo. O negócio é legal, é bacana. Mas se amanhã não der certo o negócio, que a família prevaleça, que é o maior patrimônio que a gente tem. E a força também. E a força também. E a gente negócio, a gente cria. Não deu certo, negócio a gente cria, né? Então, quando tem...
clareza ali do que você quer, quando tem compreensão e quando tem muito companheirismo, a gente vai longe. Então, a gente teve várias tempestades, né, aí no começo do relacionamento, e isso não deixou em nenhum momento abalar. A gente tomou fôlego e falamos, vamos olhar para frente, vamos ajustar aqui a rota e vamos continuar. E estamos aí, cada dia, construindo mais um relacionamento duradouro aí e sólido. E vai durar muito mais. Amém, se Deus quiser. Uma ressalta, você falou que o Diogo é um homem? Família? Muito família. Tô esperando esse churrasquinho até hoje. Não, vai fazer mais. Aí nós leva o violão, música ao vivo. Vamos fazer, vamos marcar, vamos fazer um churrasco aí. E é isso, né? Legal. Bons amigos a gente precisa ter por certeza. perto aí. E vamos fazer sim. Agora eu vou cobrar ele aí pra gente sair esse churrasco. Eu costumo dizer que todo mundo que vem aqui, nós tratamos como da família. Sim, nós estamos mandando mensagem aí, que dia nós vamos tomar um cafezinho. Sim. E o Diogo sabe que nós somos assim. E aí eu até falei pro Diogo, eu olhei a xícara aqui, ele também falou, a gente tinha que ter trazido uma xícara uma xícarinha, um presente pra você. Da próxima quando vocês quiserem fazer algum brinde com o nome da empresa, a gente deixa aqui na mesa pra divulgar também. Sim, todos os programas. Sim, bacana. Pra dar uma visibilidade também boa. O pessoal olhar, que legal essa empresa aqui. Sim. É igual o pessoal faz aqui, Give a Car. Bacana. Fazer uma parceria bacana. Sim. E a última pergunta, todo mundo de casa aí tá curioso. Olha só. Como funciona o processo da Hope para a migração de um plano para outro? É burocrático? Assim, a gente presta uma consultoria, né? Legal. Então, o que a gente faz? Eu sempre peço, Moisés, uma reunião, tá? Legal. Quando eu não faço uma reunião via Meet, porque o cliente, né, na correria ali não consegue, o nosso sistema de ligação, que as minhas têm um sistema que entra em contato, eu consigo escutar da minha mesa o que elas estão negociando com o cliente. Legal. E eu consigo falar exatamente para elas o que ela vai falar para esse cliente, negociar e deixar muito claro o que ele tá fazendo aí ao certo, o que ele está contratando. Tá deixando claro, muito claro as carências, deixando muito claro que se o cliente ele tem alguma lesão pré-existente, que a gente fala, ele vai ser aplicado aí a carência de 24 meses. O cliente que tem pré-existente, o cliente que tem um filho autista, a gente não mexe. Não, pra gente, a gente trabalha com transparência, né? Claro, a gente queria migrar todo mundo aí, satisfazer os clientes, né? E deixar todo mundo feliz. Mas existe a burocracia, sim, do por trás, né? Das operadoras. É uma empresa, a operadora ela é uma empresa, né? Então, se ela não coloca as regras dela, ela vai quebrar. Então, precisa ser muito ajustado. Eu sou consumidora, eu sou cliente, mas eu também preciso olhar o lado da operadora também. Então, tem que explicar, deixar muito claro para o cliente, para futuramente não ter dor de cabeça. Exatamente. Porque a gente fecha um contrato, mas para você ser indicado. Isso é a maior satisfação. Olha. A venda do plano de saúde, ela é, assim, mágica quando você recebe uma indicação. Você fala, caramba, eu dei um bom atendimento e esse cliente ainda me indicou. Então, a maioria lá dos contratos fechados lá na corretora, os clientes indicam e vão indicando. Então, a gente tem uma rede muito grande aí de indicação. Fora, claro, a ligação ativa, que é muito forte também, mas a indicação lá é muito forte também. E não que a gente pede, tá? O cliente acaba indicando aí e por conta própria mesmo, por ter um bom atendimento. Que bacana. E uma experiência bacana. E bora vender os planos, todos os programas de segunda-feira ao vivo. E pros convidados que sentam aqui, hein? Vamos. Eita, coisa boa. Sim, e o pessoal de casa tá curioso. Moisés, ela não vai cantar umas duas musiquinhas. Deus. Umas duas musiquinhas. E aquela mensagem de impacto, de final, olhando para aquela câmera, pro pessoal que não tem plano de saúde. Agora você dando um conselho. Como a gente já comentou aqui, o seu maior bem não é casa, não é carro, não é valor monetário, é a sua saúde. Então, cuide-se da sua saúde, cuide-se da sua cabeça, dê importância a isso, porque sem saúde não somos ninguém. E tudo na vida, né, que a gente faz aí, que a gente queira construir, precisa da saúde muito forte e da nossa cabeça aí bastante capacitada, com muita clareza. Então, cuide-se da sua saúde. Não estou falando nem do plano de saúde em si, mas cuide-se.
faça seu exercício físico, se alimente bem, durma bem. Então, isso é muito importante aí para você ter uma vida plena e uma vida de sucesso. Então, é isso que eu desejo para você. E mais uma vez, fale o Instagram, site. Hope Care Oficial. Nosso site é o www.hopecareconsultoria.com.br. E aquela... Quando você recebeu o convite para estar aqui, você conhecendo agora toda essa estrutura desse estúdio, qual está sendo a sensação? Olha, experiência maravilhosa. Que estúdio, hein, amigo? Apresentador dá para quebrar o galho, não? Que estúdio, que apresentação. O Diogo tinha comentado um pouquinho, mas eu achei que não, né? O Diogo falou, o pessoal vai lá, é bem gostoso, bem despojado. Eu não tive tempo de ver muito, né, o podcast aí, mas eu dei uma pincelada aí por cima. Mas estando aqui, gente, que delícia. Parabéns, de verdade, por esse projeto. Muito bacana, lindo aqui. E nós vamos fazer muita coisa ainda aqui, muitos negócios. Vamos fazer um segundo capítulo com a dupla sertaneja para juntar as audiências para... Vamos sim, bora. Você falando aí dos planos de saúde, o cantor aí dando uma pincelada ali. Vamos chamar o Daniel, né, Diogo? Daniel foi sócio com a gente em Osasco, eu tive uma sociedade com ele, é o irmão do Diogo. Ele é cantor, junto com a esposa dele. Escondendo o talento, Diogo. É cantor. Ele participou do Cante Comigo, do Faro. Que legal. Rodrigo Faro. Então, ele canta muito bem, muito bom. Uma dupla. Carol, Daniel, um beijo, eles são muito bons. Agora, olhando para essa câmera, mande um abraço aí para quem você quiser agora, clientes, familiares. Gente, um agradecimento a todos os clientes, né, que fecharam o plano de saúde ou estejam em negociação. É um prazer atendê-los todos os dias. O que precisar, chame a gente aí, pergunte, mande mensagem, que a gente tem um time, meu time é maravilhoso. Beijo, Sabrina, que é do meu administrativo, Roger, meu time comercial, Nayara, Esther, Ingrid, Larissa. Gente, um beijo para vocês. Vocês fazem toda a diferença aí todos os dias. Estão lá, estão correndo atrás, estão ganhando dinheiro, que isso é mais importante, fico muito feliz. E tenho certeza que da próxima vocês todas estarão aqui. Todos vocês, né, Diogo? Estarão aqui, tenho certeza. Vou trazer vocês. Venha. Você que tá chegando agora, vai acompanhando aí, porque, tá imperdível. Olha, foi um programa maravilhoso. É sucesso. Já quero fazer meus agradecimentos. Você que tá seguindo a gente no Instagram, MRCast Show, Moisés Rocha Oficial. E você fala assim, queremos o segundo capítulo, o terceiro, e vai colocando aí, o hashtag, porque chora não, coleguinha. Tem que chora não, coleguinha. Olha. Tem que voltar de novo. Não, vamos voltar e trazer mais conteúdos aí, que tem muita coisa pra gente falar, muita coisa. né? E a parceria vai ser daqui pra frente forte, vai ser sólida, vai ser abençoada. Eita, forte. Maravilha. Agora você levante sua mãozinha assim, Caroline. Energia. Você que está na sua casa, nos bastidores, aqui, o Isaac, vem com a gente, meu Brasil. Vem. Beijão e até a próxima. Beijo. Tchau.